Oi, meu nome é Nilda e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha experiência com a hipnoterapia e o que ocasionou a minha compulsão alimentar, a minha ansiedade, meu medo, fobia que eu tinha. E eu vou resumir esse vídeo o mais breve possível para não ficar muito grande. E vou começar quando eu tinha 9 anos de idade. Não vou falar o que aconteceu antes dessa idade, tá? Não vou falar e nem vou entrar muito em detalhes, tá bom? Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos 9, 10 anos. Eu fui abusada por alguém próximo a mim e foi horrível. Fiquei presa nisso muito tempo. Não lembro se foi um ano e meio, não me lembro muito bem quanto tempo que eu fiquei presa nisso, mas eu lembro que acabou quando eu tinha 12 anos. Essa pessoa, ela fazia de tudo comigo, ela me manipulava, ela me comprava com roupa, comprava com dinheiro, comprava com celular, com qualquer coisa que você pode imaginar, ela comprava. E tudo pra mim ficar quieta, pra mim não falar. E ameaçava, falava que se eu contasse pro meu pai na época era vivo. Meu pai, ele tinha pressão alta e eu ficava com muito medo, né, de eu falar que eu sei que isso era um assunto muito sensível, eu sei que ele ia ficar, sei lá, eu pensava que ele ia ficar bravo, ou se eu contasse pra alguém, eles iam ficar bravos e não ia acreditar em mim, e eu ficava quieta também por causa disso, e se eu falasse pro meu pai, ele ia acabar se passando mal e morrendo, e eu tinha muito medo disso. Era um dos motivos também que eu não falava pra ninguém. E daí, eu, desde sempre, protetora, e eu não queria que aquilo que estava acontecendo comigo acontecesse com os meus primos, porque eu tenho primos menores. Então, assim, dos meus primos, assim, eu tenho primos mais velhos, só que eu também tenho primos mais novos, mas não tenho primos da minha idade. E eu sempre quis proteger eles, porque eu cuidava deles. E daí, como a mais velha também dos meus primos mais novos, eu não queria que nada acontecesse com eles. E ele fez eu fazer coisas que eu não queria fazer. Me obrigava a fazer muita coisa. E isso acabou quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Que ele foi embora e ele acabou fazendo isso com uma pessoa muito próxima a mim também. E essa pessoa acabou falando para a mãe dela. E a mãe dela denunciou. E a pessoa foi presa. E eu tive que passar por corpo de delito, um monte de coisa. A maior humilhação da minha vida. E tive que prestar depoimento. E meu pai não queria que eu passasse por isso. Claro que nenhum pai quer que o seu filho passe por isso. Só que ele não tinha o que querer. E se ele falasse que eu não iria fazer, ele simplesmente ia ser preso e por ser cúmplice, né? Por estar envolvido nisso também. Então eu fiz todos os procedimentos e eu estava no 6º ano quando isso aconteceu, né? Eu tenho mais ou menos 8 anos que eu tenho ansiedade. Desde esse momento da minha vida eu comecei a ter e eu não sabia. Eu descobri que eu tinha ansiedade quando eu entrei no ensino médio e porque tinha apresentações e muitas coisas assim. E eu não conseguia, me travava, só de pensar em trabalho, me arrepiava toda de medo, porque eu ficava com medo. Eu ficar em frente de uma câmera, pra mim era impossível, porque eu não conseguia ficar em frente de uma câmera. E daí, fiz o primeiro ano, tudo ok. Segundo ano, eu engravidei e hormônios de gravidez, adolescência e ansiedade foram horrível pra mim, horrível, horrível. E piorou. E daí eu já conhecia a hipnose, só que eu não sabia que aqui em Sinop tinha. E eu passei de ano, fui pro 3º ano. No meu 3º ano eu comecei a estudar de noite, só que eu comecei a trabalhar à noite, passei pra de manhã. E aí eu arrumei um emprego de manhã, aí eu passei pra tarde. E onde que eu estudava, os 3º anos só tinha um 3º ano e dava para contar nos dedos quantos alunos tinham. O máximo, tinha 15, 16 alunos na sala. E mesmo assim, com poucas pessoas, eu não conseguia apresentar trabalho direito com eles. Era horrível, porque me dava cardicadia, parecia que eu ia morrer. No meu 3º ano, tinha muita apresentação de trabalho. E uma vez teve 2 apresentações de trabalho no mesmo dia. Putz, cara, aquilo foi como uma bomba em mim. Caiu como uma bomba. Eu falei, pronto, eu vou morrer, porque eu já não conseguia apresentar um trabalho. Imagina 2 no mesmo dia. Eu fiquei louca. Um dia antes eu tive crise de ansiedade. Eu chorei horrores, porque quem tem ansiedade sabe que quando dá crise é horrível. Nossa, cara, era horrível aquilo. E daí eu estudei, eu podia estudar um mês
dias estudando, era impossível para mim, que chegava num dia, eu começava a tremer, ou dia antes eu começava a tremer, eu tinha palpitação, eu sentia um peso enorme aqui, eu começava a chorar, eu queria me esconder, queria correr, e assim, tudo que era de ruim, parecia que eu tava tendo um infarto, era horrível. Quem estudou comigo sabe, principalmente no meu último ano, nos meus 2 últimos anos no ensino médio, no segundo e no terceiro ano, sabe que quando eu ia apresentar, nossa, eu não conseguia me apresentar bem. Eu gaguejava, eu começava a tremer, não saía as palavras. Minha vontade era de sair correndo dali, era de pegar e chorar. Era horrível. Então, assim, isso não estava deixando eu viver. A ansiedade, ela estava começando a virar ataque de pânico, tanto que quem me conhece sabe que eu não gostava de sair, eu era mais caseira. E se eu saísse era para lugares tipo parques, lugares que não tinham muitas pessoas. E eu sempre fui muito família. E isso já estava virando muita rotina. Foi difícil para mim, muito difícil. Uma vez a minha irmã foi me buscar no trabalho, eu tava passando a entrevista na Rádio FM com o Adalto. E aí eu descobri que tinha hipnose aqui em Sinop e eu não sabia. E daí eu fui procurar fazer uma avaliação, fiz a avaliação com ele, a gente conversou e ele tirou todas as dúvidas que eu tinha. Foi muito bom. Aí, depois de 1 mês e meio, eu voltei para fazer uma consulta, né, para fazer a primeira sessão. E eu demorei tanto porque essa pandemia, né, tá difícil para todo mundo. Então eu não tava bem financeiramente, eu tava esperando um tempo para mim voltar. Eu voltei, fiz a primeira sessão com ele e durou praticamente 2 horas e meia. E assim, eu cheguei lá com o peso no peito, cheguei angustiada, não sabia o que me esperava. Todas as coisas ruins que você pode imaginar eu tava sentindo. E assim, eu tava passando muito mal. E eu fui trabalhar de manhã esse dia e tava tendo entrega de uniforme e eu tava tipo passando muito mal. E aí, tipo, com a máscara não deixava respirar direito. E eu cheguei lá na clínica desse jeito, angustiada, muito ansiosa. Eu sentei na cadeira, ficou 2 horas e meia a sessão e não, gente, eu não fiquei inconsciente. Porque muitas pessoas vieram me perguntar, mas você dorme, você fica inconsciente, você lembra? Eu lembro sim das coisas, eu lembro de toque, que assim, ele fala que os únicos lugares que ele toca é na testa, aqui no peito e no ombro. Único lugar. Os únicos 3 lugares. Eu lembro que ele me tocou nessas áreas e eu permiti. E eu lembro do que foi falado, eu lembro do que aconteceu. Então, assim, eu lembro de tudo. Não, ele não fez eu dormir, não fez eu esquecer as coisas. Não precisam ter medo. Eu depositei minha confiança nele e ele fez valer a pena. E eu agradeço muito a ele, porque hoje eu sou uma pessoa nova. Eu posso fazer vídeo. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, não estaria falando sobre isso, porque eu sempre quis fazer vídeo falando sobre o meu abuso na infância, só que eu nunca tive alguém que pegasse, me apoiasse de verdade, falasse bem assim: você quer? Então vamos fazer, eu te apoio, vai, você é corajosa. E ele fez isso por mim, ele acreditou, ele me deu coragem e eu tô aqui fazendo esse vídeo para falar sobre a hipnoterapia que me ajudou muito, muito mesmo. E ele não só trata ansiedade, ele trata depressão, trata compulsão, fobia, medo, trata outras milhares de assuntos, trata grávida também e ele atende online. Para quem tiver interesse também, ele vai estar postando na página dele e eu vou estar postando nas minhas redes sociais, porque eu fiz uma enquete, muitas pessoas queriam que eu postasse falando e eu estou falando aqui. E mais um ponto que eu estou gravando esse vídeo é para falar sobre o abuso. Gente, a gente não pode fingir que isso não acontece. Estudos mostram que os abusos frequentes acontecem em família, na família. Eu não sei nem como dizer isso. Eu tenho uma filha de quase 2 anos e eu não confio em deixar ela com qualquer um. E meu marido também não confia em deixar ela com qualquer um. Eu sempre protejo ela de tudo, assim, dessas coisas. É impossível não pensar, gente, nessas coisas, porque a gente vê diariamente isso acontecendo. Muitas pessoas já passaram por isso, elas não têm coragem de falar, de vir, pegar e falar. Muitas tá lá com 40, 50 anos, 60,
em alguma fase da vida já tiveram, infelizmente, que passar por isso e não contam pra ninguém por medo. Muitos têm medo de falar e eu entendo muito isso. Pra mim estar fazendo esse vídeo, eu tive bastante coragem de fazer. Eu sei que eu sou corajosa de vir estar fazendo, falando sobre isso, o que aconteceu comigo, porque muitas pessoas não têm coragem. Isso não acontece só com mulheres e crianças, acontece com homens também. E a gente tem que abrir o nosso olho, fingir que isso não acontece. Não é só no maio laranja, que a gente tem que se preocupar com isso, defender. Todo dia a gente luta contra isso, todo dia acontece, todo dia a gente sabe que acontece, todo dia, infelizmente. A gente tem que lutar para que isso acabe. Quando a gente confia em alguém e essa confiança é quebrada, é difícil a confiança voltar como era antes. Eu sou uma pessoa muito desconfiada das coisas, é difícil. Abre o olho para quem está do seu lado. Fique mais de olho nos filhos, nas crianças, nas pessoas ao nosso redor, porque isso não é brincadeira. Isso pode realmente prejudicar a vida da pessoa por uma coisa. E violência sexual não é só toque, é pensamento, é verbal. Isso é algo que infelizmente se tornou comum. A gente não pode falar que é comum, mas se tornou, querendo ou não. A gente fazendo a nossa parte, isso vai acabar, eu creio. E você que passou por isso e não tem coragem de falar, eu vou estar aberto aos meus directs do Facebook, do Instagram, para vocês vindo desabafar comigo. Eu sou muito sigilosa e quero ajudar. E mande mensagem pro Adalto também, se vocês se interessarem, porque eu falo, eu sou uma testemunha, eu tô dando meu depoimento aqui, que a hipnose mudou a minha vida e eu sou outra pessoa. Eu era uma pessoa muito estressada e hoje sou uma pessoa muito calma. Minha relação com meu marido mudou muito, bastante, com a minha filha também. E eu tô amando essa nova fase na minha vida e eu tenho planos de caminhada, tenho planos de muitas coisas e eu tô muito feliz por isso. E não tenho nem o que dizer. Só tenho que agradecer, mas você que tá passando por algo, que passou por isso, ou se tá passando, eu peço, mande mensagem no meu direct. Não pense que vai me incomodar, eu estou aqui 24 horas. Eu vou conversar, vou dar meu apoio, porque eu quero ajudar. Eu quero ajudar, não tenham medo. E eu sei que eu tá vindo fazer esse vídeo vai encorajar outras pessoas a falar sobre também. Porque, querendo ou não, infelizmente, isso acontece todo dia, como eu já disse. É isso, gente. A qualidade do vídeo não ficou muito boa. E é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo assim, então eu espero que vocês entendam. E se tiver algum barulho do fundo, é o vento, tá? Tô num quarto aqui bem quente. É isso. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você assistiu até o final, eu só tenho a agradecer, tá? E muito obrigada.